Olha só, de um lado, a gente tem a busca pela ordem. Do outro, a ideia de que o conflito é o que move tudo. Estamos falando de duas visões de mundo que nasceram lá no século XIX, no meio de uma baita turbulência, e que moldaram o jeito que a gente entende a sociedade até hoje. Bora mergulhar nesse confronto? Auguste Comte versus Karl Marx. Sabe, a grande pergunta que tirava o sono dos primeiros sociólogos era bem essa. Como é que a sociedade muda? O que faz ela ir para frente, se transformar, ou até quebrar de vez? É uma questão que, convenhamos, continua super atual. E foi nesse cenário que surgiram duas respostas, poderosíssimas e totalmente opostas. De um lado, Auguste Comte. Do outro, Karl Marx. E eles não estavam só viajando na teoria, não. Eles estavam ali, no olho do furacão, tentando decifrar o que estava acontecendo num mundo que mudava numa velocidade maluca. As ideias deles, elas viraram a base da sociologia. Para a gente entender o contexto, o século XIX foi uma loucura. Revolução industrial, revoluções políticas, tudo que era certeza estava desmoronando. Então surgiu uma necessidade, quase um desespero, de entender a sociedade de um jeito novo, mais científico. Sabe, tipo, se a física explica o universo, por que não ter uma ciência que explicasse a gente? E é aí que entra o nosso primeiro personagem, Auguste Comte. A grande missão dele era justamente essa: criar uma física social. Uma ciência mesmo, para descobrir as leis que regem a sociedade. O objetivo? Encontrar harmonia e guiar todo mundo na direção da ordem e do progresso. E a base de tudo isso para ele era o positivismo. A ideia era bem direta. Chega de explicar as coisas com base em deuses ou em ideias filosóficas muito abstratas. Para Comte, o negócio era o seguinte: quer entender a sociedade? Então tem que observar os fatos, coletar dados, usar a lógica. É pensar como um cientista, sabe? Com os pés no chão. Isso leva a gente para uma das ideias mais famosas dele, a Lei dos Três Estados. Para Comte, a humanidade passou por uma jornada de amadurecimento intelectual. Primeiro, o estado teológico. Tudo era explicado pela vontade dos deuses. Depois, o metafísico. A explicação vinha de forças abstratas, tipo a natureza. E aí, finalmente, o auge, a maturidade, o estado positivo, onde a ciência e a observação dos fatos tomam conta. Ou seja, para Comte, a sociologia não era só para ficar na estante, era uma caixa de ferramentas. Se a gente entendesse as regras do jogo social, a gente poderia consertar o que estava quebrado, manter a ordem e garantir que o progresso viesse de forma bem, estável e contínua. Agora, a gente vira a página completamente, porque Karl Marx olhou para essa mesma sociedade e o que ele viu foi outra coisa. Não era um organismo funcionando em harmonia, era um campo de batalha. Para ele, o que move a história não são as ideias bonitinhas, mas sim um conflito. Um conflito bem material e muitas vezes brutal. A chave para entender o Marx é o materialismo histórico. É o oposto do que o Comte pensava sobre a evolução das ideias. Para o Marx, o que importa de verdade é o seguinte: quem é dono do quê? Quem controla as fábricas, as terras, as ferramentas? A economia para ele é a fundação da casa. Todo o resto, política, cultura, leis, é construído em cima dessa base. E na sociedade capitalista que ele estava analisando, esse campo de batalha tem dois lados muito bem definidos. De um, a burguesia, os donos do capital, das fábricas, dos meios de produção. Do outro, o proletariado, a galera que só tem a própria força de trabalho para vender e sobreviver. E pronto. Tá aí o motor da história segundo Marx. Não tem nada de marcha tranquila em direção ao progresso científico. O que tem é uma sequência de confrontos, de embates entre quem domina e quem é dominado. Cada grande virada na história, para ele, foi resultado direto dessa luta de classes. Então, olha só que interessante. A gente tem dois diagnósticos da sociedade moderna que são tipo água e óleo. Vamos botar um do lado do outro para ver esse choque de perto. Olha que legal essa tabela. Ela resume tudo. O motor da história, para Comte, a evolução do pensamento. Para Marx, o conflito econômico. A natureza da sociedade, para um organismo que trabalha junto. Para o outro, uma arena de conflito. E o caminho para o progresso? Comte diria: conhecimento científico e ordem. Marx responderia: revolução. Até o papel do Estado é visto de forma oposta. Para Comte, o Estado mantém a ordem. Para Marx, ele é só uma ferramenta da classe que está no poder para continuar lá. Pode parecer papo de livro de história, né? Coisa do século XIX. Mas a verdade é que o legado desses dois caras está em todo lugar hoje em dia. E às vezes onde a gente menos espera. Essa frase aqui, ordem e progresso, dispensa apresentações, certo? Mas alguém já parou para pensar de onde ela veio de verdade?
Pois é, tá aí um legado direto da filosofia positivista de Comte. O lema na bandeira do Brasil é basicamente o resumo da ópera do pensamento dele. Foi trazido para cá pelos seguidores do positivismo que tiveram um papel importantíssimo na proclamação da República. É um exemplo concreto, né? E essa fé na ciência para guiar a sociedade, a gente vê isso hoje na nossa obsessão por dados, por algoritmos para resolver tudo. E o Marx? Bom, o legado dele também é gigante e está super vivo, principalmente nos conflitos sociais. A própria existência de sindicatos, a briga por direitos trabalhistas, a discussão sobre desigualdade, tudo isso tem um pezinho lá nas ideias dele. Conceitos como alienação no trabalho ou mais-valia não ficaram no passado. Pelo contrário, são usados hoje para discutir a situação dos trabalhadores de aplicativo, a chamada gig economy, super atual. Então, no fim do dia, o que a gente tem são duas lentes, duas formas poderosas de enxergar o mundo. E talvez a questão não seja decidir qual delas está certa, mas sim entender que cada lente mostra uma parte da foto. Com uma, a gente enxerga o que busca a estabilidade, a ordem. Com a outra, a gente foca nas tensões, naquilo que força a mudança. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Se a gente olha para os nossos desafios de hoje, para tudo o que está acontecendo no mundo, qual dessas lentes parece fazer mais sentido? O progresso vem da ordem, da ciência, da estabilidade, ou ele nasce do conflito, da ruptura? A resposta? Bom, talvez o segredo seja saber qual lente usar em cada momento.